Olá, sejam muito bem-vindos ao meu universo de ideias. Hoje a nossa conversa será sobre a filosofia da doutrinação. Mas antes de entrarmos no tema, vejam a nossa vinheta. Esta fala, no seu conjunto, dialoga muito com essa minha própria proposta: reunir filosofia, neurociência, política e cultura para tentar compreender melhor este momento turbulento da civilização em que vivemos. Os dois lados do cérebro, à luz do radicalismo das guerras cognitivas e da indoctrinação política. Aqui entramos em um território fascinante, onde neurociência, filosofia e política contemporânea começam a se cruzar. Vamos aqui comentar a teoria do psiquiatra e neurocientista britânico Ian McGilchrist, desenvolvida principalmente em seu livro The Master and His Emissary, O Mestre e seu Emissário. A ideia central de McGilchrist não é simplesmente que o cérebro tenha dois hemisférios, algo já conhecido há muito tempo, mas que cada hemisfério representa uma forma distinta de perceber e interpretar a realidade. E essa diferença tem implicações profundas para compreender fenômenos modernos como radicalização política, guerras cognitivas e doutrinação ideológica. Os dois modos de ver o mundo. Segundo McGilchrist, o hemisfério direito e o esquerdo não são apenas diferentes em funções técnicas. Eles constroem modelos diferentes da realidade. Hemisfério direito. O hemisfério direito está associado à percepção de contexto, empatia, intuição, visão global, compreensão de ambiguidades, capacidade de lidar com paradoxos. Ele percebe o mundo como algo vivo, complexo e interconectado. É o hemisfério que capta ironia, nuance, arte, música, metáforas, algo que, sem pretensão, ressoa muito com o meu próprio processo criativo como compositor e ensaísta. Hemisfério esquerdo. Já o hemisfério esquerdo tende a operar de forma diferente. Pensamento analítico, categorização, simplificação, controle, abstração, linguagem lógica. Ele transforma o mundo em modelos manipuláveis. Isso é essencial para a ciência, engenharia e tecnologia. O problema surge quando esse modo de pensamento passa a dominar completamente a visão de mundo. O emissário que tomou o trono. McGilchrist usa uma metáfora medieval. O hemisfério direito seria o mestre, aquele que percebe a realidade em sua totalidade, e o hemisfério esquerdo seria o emissário, encarregado de organizar e manipular partes dessa realidade. Mas, infelizmente, na modernidade, segundo McGilchrist, algo estranho aconteceu. O emissário usurpou, tomou o lugar do mestre, ou seja, passamos a viver em uma civilização que privilegia a simplificação excessiva, controle, abstrações ideológicas e sistemas fechados de pensamento. Isso cria o terreno perfeito para ideologias rígidas, o cérebro esquerdo e o radicalismo. Aqui a conexão com radicalização política se torna clara. O hemisfério esquerdo tende a preferir certezas absolutas, categorias rígidas, sistemas ideológicos coerentes e narrativas simplificadas. Ele não lida bem com ambiguidade, mas a realidade política é profundamente ambígua. Quando o pensamento esquerdo domina completamente, surge a tentação de reduzir o mundo a fórmulas simples. O bem contra o mal, nós contra eles, patriotas contra traidores e fascistas contra comunistas. Essas narrativas reduzem a complexidade do mundo a histórias moralmente simples, e histórias simples são extremamente eficazes para a mobilização política.
o cérebro direito e a dúvida. O hemisfério direito, por outro lado, é naturalmente mais confortável com incerteza, ambivalência e complexidade humana. Ele reconhece que pessoas podem estar erradas e ainda assim serem seres humanos capazes de atos de humanidade. Ele aceita que duas ideias aparentemente opostas podem conter parte da verdade. Esse modo de percepção dificulta a radicalização, porque o radicalismo depende da eliminação da capacidade de empatia e humanismo, algoritmos e o sequestro do hemisfério esquerdo. As redes sociais amplificam exatamente os padrões cognitivos associados ao hemisfério esquerdo. Os algoritmos favorecem mensagens simples, slogans, tribalismo e indignação moral. Conteúdos complexos ou ambíguos raramente viralizam. Já mensagens como "eles querem destruir nosso país" ou "esse grupo é responsável por todos os problemas" espalham-se rapidamente. Esse ambiente informacional fortalece o modo cognitivo que McGilchrist associa ao hemisfério esquerdo. Guerras cognitivas. É por isso que alguns analistas falam hoje em guerra cognitiva. Não se trata apenas de convencer as pessoas de certas ideias. Trata-se de moldar a forma como elas percebem o mundo. Narrativas simplificadas, repetidas constantemente, podem capturar o modo analítico do cérebro e transformá-lo em uma espécie de sistema de defesa ideológica. Quando isso acontece, surge exatamente o fenômeno que discutimos antes com Chris Hanali, quando ele sugere que a crença se torna imune à revisão e traz o perigo da desumanização. Quando o pensamento político se torna excessivamente dominado pelo hemisfério esquerdo, surge outro fenômeno perigoso. As pessoas passam a ser vistas não como indivíduos complexos, mas como representantes de categorias: o fascista, o comunista, o globalista, o inimigo, etc. A partir daí, o diálogo torna-se quase impossível, porque já não estamos lidando com seres humanos, mas com símbolos ideológicos. A importância do equilíbrio. McGilchrist não argumenta que o hemisfério esquerdo seja ruim, ele é absolutamente essencial. Só para citarmos alguns exemplos, sem ele não teríamos a ciência moderna, a engenharia, a tecnologia e a medicina. O problema surge quando ele passa a monopolizar a percepção da realidade. Uma sociedade saudável precisa de equilíbrio com o hemisfério direito, oferecendo contexto e humanidade, e o hemisfério esquerdo, oferecendo análise e estrutura. Um ponto que talvez interesse aos artistas e músicos em geral é que há algo particularmente interessante nestas ideias, pois McGilchrist argumenta que experiências estéticas, música, poesia, pintura, ativam fortemente o hemisfério direito. Isso significa que a arte pode funcionar como antídoto parcial contra a rigidez ideológica, porque ela reintroduz a ambiguidade, a emoção e a percepção holística. Em outras palavras, a arte nos lembra que o mundo é mais complexo do que slogans políticos. Algo realmente intrigante é que alguns historiadores começaram a interpretar toda a história das civilizações ocidentais como uma espécie de oscilação entre períodos dominados pelo hemisfério direito e períodos dominados pelo hemisfério esquerdo. E segundo essa leitura, o nosso momento histórico ele pode estar vivendo o auge de uma era extremamente controlada pelo hemisfério esquerdo. E isso explica muita coisa sobre o que estamos vendo e vivenciando hoje. Se este conteúdo fez sentido para você, considere deixar um like e se inscrever no canal. Além de apoiar diretamente o meu trabalho, isso ajuda os algoritmos do YouTube a entenderem que este vídeo merece continuar circulando.